E os Estados Unidos seguem na sua senha desesperada para tentar barrar aí o processo de desdolarização e a derrocada do imperialismo americano. Agora estão usando cada vez mais os seus aliados aí, Israel. Israel é um estado terrorista criado pelos Estados Unidos há algumas décadas e que passou aí a fazer toda a cartilha americana. E olha, eu fico pasmo como a imprensa brasileira é suja nesse processo e como eles vão e fazem exatamente o que o marketing do Joe Biden e dos americanos querem. O governo israelense vai lá, o governo de extrema-direita, lembre-se, o Netanyahu é amigo de Jair Bolsonaro, amigo pessoal do Bolsonaro. Esse governo chega lá, comete um genocídio na Palestina, mente pra caramba, aí o Biden vai lá e dá uma declaração, tudo já combinado, dizendo, olha, não tô gostando disso. Aí a Globo vai lá, e chega o Guga Chakra, Andréa Sadi, e aí chega o César Tralli, e aí chega o William Bonner, dizendo, olha, o Biden tá colocando um freio em Israel, hein, o Biden não gosta do que estão fazendo aí os israelenses. 2, 3 dias depois, o Biden libera mais 5, 10 bilhões de dólares para Israel continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Então é aquilo. Ele fala para a imprensa que ele não está gostando, ele vai lá e dá mais dinheiro. Então, Israel começou a fazer uma limpa na Palestina. O programa dos americanos e de Israel era o seguinte, era expulsar os palestinos da Palestina, mandá-los todos para o Egito, destruir completamente a Palestina e ali ia ser Israel. Porém, o Egito fechou as fronteiras e Israel passou a fazer um genocídio na Palestina. É isso que aconteceu. A desculpa ali foi um suposto ataque do Hamas, praticamente um ano atrás, no dia 7 de outubro do ano passado. A imprensa israelense provou que mais da metade das vítimas naquele ataque do Hamas foram assassinadas pelo exército de Israel. Então Israel matando os seus próprios para utilizar como desculpa para fazer um genocídio na Palestina. O que acontece é o seguinte, isso não estava adiantando para barrar aí o processo, porque eles precisavam fazer com que um país graúdo dos BRICS entrasse na guerra, no caso, o Irã. Então os Estados Unidos fizeram de tudo para provocar o Irã. Israel chegou ao ponto de soltar mísseis no Irã para matar o único líder do Hamas que estava tentando ali a paz, que era o chefe político do Hamas, que é quem estava tentando o acordo de cessar-fogo. Ele estava no Irã e Israel explodiu um míssil e explodiu a casa dele. Imagina você se tivesse o presidente da Bolívia, por exemplo, em Copacabana, e a Argentina explodisse um míssil em Copacabana, imagina o escândalo que ia ser. Você vai falar, pô, o Brasil é um país soberano, não pode outro país chegar e soltar um míssil no Brasil. Mas, pra Globo, isso não é nada, pô. Mas matou, pelo menos, ali o líder do Hamas. Era o único que estava tentando a paz. Não importa. Esse cara é tudo terrorista. Que se dane. Israel explodiu um hospital e matava 500 pessoas. E a Globo dizia, não, mas Israel disse que matou 9 terroristas do Hamas. Ah, mas matou 500 pessoas. Pô, mas tinha 9 do Hamas lá, pô. É assim, se disser que tem um terrorista do Hamas na central Globo de Comunicações, pode explodir o Projac inteiro. Tinha um terrorista lá, pô, tá justificado. É assim que toda a imprensa brasileira e mundial passou, mundial não, no caso ocidental, né, passou a tratar o genocídio de Israel. Como não estava dando certo, Israel passou aí a atacar o Líbano também. Israel matou mais de 1.500 inocentes no Líbano, mas diz que matou aí, sei lá, 20 do Hezbollah. Então pode matar mais de 1.500 inocentes. Chegou ao ponto de eu ver jornalistas aí da Globo que têm descendência libanesa justificando, tentando de tudo para justificar o genocídio que Israel começou a cometer no Líbano. E aí foi que eles passaram do ponto. Passaram um pouquinho do ponto. Os israelenses e os americanos, né? Porque isso tudo é coordenado pelo Biden, tá? Não pense que é o Netanyahu da cabeça dele, não, até porque o Netanyahu é bem burro, igual o Bolsonaro. Olha, eu cheguei a ver isso aqui, Guga Chakra. Libaneses pagam o preço da guerra do Irã contra Israel. Parece que o Irã atacou Israel algum dia, e aí Israel está se defendendo contra o Irã, atacando o Líbano. O Irã não tinha soltado um míssil contra Israel quando o Guga Chakra fez essa matéria cretina, mais uma das matérias bem cretinas e mentirosas dele. Quem lê o Guga Chakra, quem lê aí o jornal O Globo, quem se informa aí pela Globo News, não está se informando, está se desinformando. Digo mais, é melhor você ficar assistindo desenho animado, Pokémon, você vai estar mais informado do que assistindo e lendo os veículos Globo, nesse caso aí da geopolítica, porque quem lê o Globo, quem assiste os veículos da Globo se desinforma. Israel passou aí a fazer um genocídio no Líbano, passou a atacar, 2 brasileiros morreram, um brasileiro, eu até fiz um post no Blue Sky, você não deve ter visto o rosto dele em lugar nenhum, né? Imagina se o Putin lá na Ucrânia tivesse
ferido um brasileiro quando começou lá o conflito na Ucrânia. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ia ser o maior escândalo da história. Pois bem, esse menino aqui, brasileiro, de 15 anos de idade, ele foi para o Líbano montar uma fábrica de produtos de limpeza com o pai dele. A família dele tinha produtos de limpeza lá, um negócio, o pai dele montou a fábrica e ele foi lá. Ele morreu trabalhando junto com o pai. Israel assassinou esse menino. Aí depois uma adolescente também brasileira morreu também abraçada ao próprio pai. Metade da família dela foi assassinada por Israel. Nada saiu nos veículos da Globo. Aí um dos familiares dele deu uma entrevista no Globo News para Andréa Sadi, que também tem origem libanesa, e a Andréa Sadi tentou de tudo para calar o cara quando ele falava que é injustificável o que Israel está fazendo, que isso é um genocídio e tal, e tentavam mudar de assunto. Vergonhosa a entrevista do tio do menino, no caso foi o tio do menino, porque eles tentavam toda hora jogar, mas e o Lula? E o Lula vai repatriar os brasileiros no Líbano? Tá demorando, hein, o Lula para salvar vocês aí? Tá demorando, e o cara lá indo pra cima e falando, pô, isso é inaceitável, um monte de inocente tá morrendo, estão matando as pessoas aqui, não é contra o Hezbollah, é contra a população, isso é um ato de provocação de Israel, o Líbano é um estado soberano, e mas e o Lula? Era isso, foi assim, é assim que o jornalismo tá fazendo. O que acontece é o seguinte, enquanto eles passaram aí a avançar o genocídio já em um segundo país, que é no Líbano, os Estados Unidos passaram a ameaçar a Rússia. E aí é ruim, né? Eles passaram a dizer aí que, olha, nós vamos utilizar mísseis de larga escala, vamos fornecer esses mísseis para a Ucrânia, e a Ucrânia vai começar a fazer ataques de larga escala na Rússia. Isso era... todo o conflito na Ucrânia começou porque a Ucrânia entra na OTAN, e a OTAN ia colocar mísseis de largo alcance a OTAN ia colocar esses mísseis na Ucrânia e a Rússia ia ficar vulnerável a um ataque a qualquer momento. Então, a partir do momento em que eles passam a ameaçar a Rússia exatamente com o que era a ameaça anterior, caso a Ucrânia entrasse na OTAN, a Rússia reagiu. O Vladimir Putin falou pela primeira vez abertamente, e ele não apenas falou, como assinou um projeto de lei, ele fez aí, projeto de lei, um decreto, ele fez um discurso de mais ou menos 4 minutos, um pouquinho mais de 4 minutos, e ele falou o seguinte, agora a gente tem novas regras para usar bombas nucleares. As regras estão bem mais afrouxadas agora. Antigamente, na lei russa, para que a Rússia usasse uma bomba nuclear, é só se o Estado russo estivesse em perigo de deixar de existir. Ou seja, só se tivesse um perigo iminente de que alguém vai jogar bombas nucleares na Rússia, aí a gente pode jogar. Agora não. Se a Rússia for atacada com mísseis de largo alcance, a resposta será nuclear. Mais do que isso, quem fornecer a bomba também será alvo. Ou seja, se a Ucrânia pega um míssil da Inglaterra e joga na Rússia, a Rússia vai soltar um ataque nuclear na Inglaterra, antes da Ucrânia. Primeiro vocês estão dando arma. Se a Ucrânia usa um míssil americano e joga na Rússia, a Rússia vai para cima dos Estados Unidos. E aí, óbvio, alguém vai falar, mas se eles fizerem isso, a Rússia não vai fazer, é blefe. Só que você vai pagar para ver o Putin blefando? Se você estivesse aí num jogo em que estamos falando de uma guerra atômica, você ia pagar para ver se o Putin está blefando? Ninguém paga, né? Então, os Estados Unidos recuaram 10 passos, mas lá na cúpula da ONU, o Zelensky foi lá com uma cumbuca novamente, pedir mais dinheiro e tudo mais. Enquanto o Zelensky pedia mais dinheiro, o exército russo destruiu mais de 10 caças que o governo americano e os governos europeus deram para a Ucrânia. Estamos falando aí de algumas dezenas de bilhões de dólares de dinheiro público que os americanos e europeus pagam em imposto, que deveria ser para saúde, educação, moradia, e que foram destruídos lá na Ucrânia. É isso. Pois bem, enquanto isso, Israel matou o líder do Hezbollah, Israel no Líbano, Israel começou a matar um monte de gente no Líbano. Eu não vi uma linha na Globo sobre o direito de defesa do Líbano. Eu não vi uma linha na Globo quando começou o conflito na Ucrânia dizendo que o Líbano é um estado soberano, tem que impor sanções a Israel, o que Israel está fazendo é matar inocentes, nada. A Rússia começou lá na Ucrânia o conflito e é uma guerra, aí é guerra, é um exército contra o outro, guerra. Aí Israel começou uma coisa que é um exército contra uma população completamente indefesa. Mas tem o Hezbollah é desse tamanho. O resto é só gente inocente morrendo e sendo dizimada. Em Gaza eu nem falo, lá
é só mulher e criança sendo morta. E a Globo ainda coloca lá a Renata Lopretti para falar que não, tá morrendo muita mulher, porque tem muita mulher na Palestina, tá bom? A culpa é deles. Quem mandou ter muita mulher lá? Se não tivesse muita mulher, não tava morrendo mulher e criança. Esse é o problema deles. E essas mulheres têm muitos filhos. Média de 4 filhos por mulher, aí morre criança pra caramba mesmo, né? A Globo, ano passado. Aí eu critiquei, jornalistas da Globo vieram fazer repúdio, porque a esquerda está criticando o jornalismo profissional. Não pode, tem que deixar eles mentirem e ficarem impunes com a mentira. Bom, não tem punição pelas mentiras dele, mas tem desmentidos aqui no Plantão Brasil e nas minhas outras redes sociais. E é difícil, viu? Porque toda vez que eu falo essas verdades sobre esses jornalistas da grande imprensa, o que acontece é que a imprensa se une mais para me atacar. É por isso que o Plantão Brasil está sendo boicotado aí pelo YouTube. Inclusive, peço, se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se. Pois bem, eis que o Irã soltou ontem à noite bombas, mísseis, cerca de 180 mísseis em Israel. E aí, uma das maiores farsas que foram contadas para mim, desde que eu sou criancinha, caiu por terra, que era que Israel tem o melhor sistema de defesa do mundo, o Iron Dome, o Domo de Ferro. O Domo de Ferro seria um sistema de defesa impenetrável. Nada passa por esse domo. Outro dia passou um míssil hipersônico do Iêmen, mas tá, nada mais passa por esse domo. Pois bem, vou te mostrar um vídeo aqui para você ver a desgraça que foi lá em Israel. É engraçado, nesses ataques aí contra Israel não morre ninguém. Morreu algum israelense? Não, porque eles estavam atacando os sistemas de defesa de Israel e atacando ali bases militares. 6 caças, todos foram destruídos. Estamos falando aí de uns 50 bilhões de dólares que foram para a lata do lixo lá em Israel. Ah, vai custar muito para os americanos, vão ter que pagar mais imposto. Biden vai ter que aumentar imposto lá. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui. Falou!